Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste meu canal. Eu sou Adolfo Clay. E por que não podemos utilizar um dicionário do Novo Testamento ou um dicionário de Septuaginta para traduzir Novo Testamento e um dicionário de Novo Testamento para traduzir Septuaginta, se toda vez que eu abro um léxico de Novo Testamento a título Edward Robson, Dicionário Internacional de Teologia, Henry Thayer, eles sempre citam Septuaginta? Por que eu não poderia então utilizar um léxico da Septuaginta para traduzir alguma palavra no Novo Testamento se eles sempre citam? Então eu estarei respondendo essa questão no vídeo de hoje, mas antes eu peço que se inscreva no canal, assine as notificações, compartilhe com os amigos, tá? Que aqui vai ser eu vou tentar trazer uma baita explicação. Vou tentar, prometo. E no final do vídeo, se eu não tiver cumprido o que eu prometi, então não acompanhe mais vídeo nenhum meu. Beleza? Página inicial você encontra um curso de teologia. Se torna aluno nosso aqui, beleza? Caso queira conversar comigo, meu Instagram se encontra na página inicial do canal. No Instagram você encontra meu telefone. E na descrição do vídeo aqui você vai encontrar a minha chave Pix, que é o meu e-mail. Beleza? Vai cair na conta do Clay. Tamo junto no campo de batalha. E vamos a mais este vídeo. Essencialmente esse vídeo aqui, ele é uma resposta ao meu amigo José Santos Pereira. Ele comentou o seguinte: só discordo no ponto em que não se pode traduzir a Septuaginta pelos léxicos modernos. Esses dias você usou Edward Robson, o qual citava a Septuaginta. Além do mais, no Novo Testamento tem mais de 300 citações da Septuaginta. Discordo respeitosamente. Posso ter entendido errado. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, meu filho. Ixi, até escrevi, posso discordar aqui errado, tem que corrigir aqui meu discordar. Pode discordar, ok. Salvei a resposta aqui. A questão é que uma coisa, outra coisa, outra coisa. O Novo Testamento ter citado passagens do Antigo Testamento, isso são pequenas porções. Quantos versículos bíblicos tem o Novo Testamento? Se 300 citações, pelo comentário do irmão aqui, se existem pelo menos 300 citações do Antigo Testamento em grego da Septuaginta no Novo Testamento, isso não indica que você pode utilizar um léxico da Septuaginta para traduzir o Novo Testamento. Por que não? Entenda o seguinte, existem dois tipos de estudo na área da linguística que são levados em consideração. E eles sempre são levados em consideração também numa análise teológica. Então, tanto na tradução quanto na análise teológica, essas duas coisas sempre serão levadas em consideração, que é a análise sincrônica e a análise diacrônica. E só essas duas palavras, elas já respondem por que léxicos do Novo Testamento trazem citação da Septuaginta. Só essas duas palavras, elas explicam porque dicionários teológicos trazem citação da Septuaginta, como é o caso do Gerhard Kittel, Internacional de Teologia do Novo Testamento, e qualquer um. Alguns comentários bíblicos, algumas observações para uma discussão de uma palavra. O que é análise diacrônica? A análise diacrônica de uma palavra é o desenvolvimento dessa palavra ao longo do tempo. Dia é através, crônico, tempo. Dia crônico, através do tempo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a palavra paidios, aí lá o dicionário qualquer lá cita paidios no grego clássico, paidios na Septuaginta, paidios no Novo Testamento, paidios no Pai da Igreja. Esse é um estudo diacrônico. O que ele está dizendo? O autor ele está na busca. Veja só, preste atenção. O autor, quando o pesquisador, você ou eu, quando nós buscamos, fazemos uma análise diacrônica de uma palavra, nós queremos saber se houve mudanças, se houve nuances, mudanças de significado na palavra. Ou, às vezes, para buscar a origem do significado dessa palavra. No caso, paidion. Não vou trazer nenhum exemplo de paidion, porque eu também não pesquisei essa palavra, mas poderíamos pesquisar ela. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo na questão do termo... Vamos lá. Deixa eu pegar um termo aqui que eu não tenha usado em vídeos anteriores.
O que eu me lembro são de... oicumene. Oicumene. Tem um vídeo meu sobre oicumene. Nós temos... Vamos fazer uma análise diacrônica da palavra oicumene, por exemplo. Oicumene significa mundo. Mundo. Mas ela não é um mundo no sentido mundo todo. E por que não? Vamos analisar ela no grego clássico. No grego clássico, oicumene se referia apenas à circunscrição política daquele país, da Grécia. Então, oicumene era a Grécia. Só que a Grécia ela era rachada entre Esparta, Atenas, Corinto. Entendeu? Então, oicumene se referia a uma circunscrição política. Significa mundo, mas mundo naquela circunscrição. Ok? Depois, no grego koiné, já no caso de Alexandre o Grande, oicumene passou a se referir a toda a extensão do Império Grego. Quando os romanos dominam os gregos, oicumene passa a se referir a todos os limites territoriais, por exemplo, de Roma, veja só, do Império Romano. E no Novo Testamento, ela passa a se referir a toda a extensão possível do mundo também. Ela vai se diferenciar, por exemplo, da palavra cosmos. Cosmos significa mundo, né, ou universo, no sentido organizado. Então, o mundo inteiro, cosmos. Oicumene, o mundo inteiro, todos os limites políticos. É claro que o uso do Novo Testamento faz com que a palavra oicumene ganhe extensão não só apenas de todo o Império Romano, mas do mundo como um todo mesmo. Né? Só que se a gente volta na cultura deles, para eles o mundo inteiro era o Império Romano. Porque todo mundo estava submisso ao Império Romano. Principalmente no primeiro século da era cristã. Todos os cristãos ali, todos os judeus, né, Israel, estava dentro do Império Romano. E você tinha poucos impérios ali. Você não tinha um império forte que não estivesse ali. Você tinha a China, por exemplo. Você tinha a Índia, que não estava sob a guarda do Império Romano, os persas, por exemplo. Mas eles se referiam ao mundo todo também. Então o que acontece? A palavra oicumene, ela começa a ganhar, ela vai ganhando cada vez mais espaço territorial de acordo com o uso dela. Antes ela se referia à circunscrição política de um determinado cidade-estado. Depois a todo o Império Grego, a todo o Império Romano, e depois disso ao mundo como um todo. Né? E aí, mas ela tem uma pequena distinção de significado, por exemplo, com relação à palavra cosmos. Entendeu? Então, para que serve o estudo, por exemplo, da palavra diacrônico? O estudo diacrônico da palavra oicumene. Isso. Estudo diacrônico. Aí, existe uma outra análise que é a sincrônica. Então, eu falei do diacrônico, que é o legal, que a gente faz uma busca histórica da palavra para entender os seus significados ao longo do tempo. Por que isso é necessário? Para a gente ter uma melhor precisão de como ela chegou a determinado significado, se ela mudou de significado ou se ela permaneceu. Mas sempre é necessário fazer essa busca. Agora, o estudo sincrônico é aquele estudo que a gente vai olhar, por exemplo, da palavra num determinado contexto. Então, como é que o oicumene foi usada por João? Como é que o oicumene foi usada por Paulo? Como é que o oicumene foi usada por Mateus? Existe diferença? Então eu pego a palavra oicumene dentro de um escritor específico, de uma gíria de um escritor específico e tento entender ela. Vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando com um cara que ele tem a mania de chamar todo mundo de burro. Ô burro! Ô burro! Ele tem a mania, cara. Ele tem essa mania. Eu particularmente já fiquei irritado. Eu já fiquei irritado com isso, dele chamar todo mundo de burro. Ele chama todo mundo de burro. Burro, ô burro. Já fiquei irritado com ele. Eu nem trampo muito perto dele, eu evito trabalhar muito perto dele por causa disso. Só que assim, eu, linguisticamente, logicamente, eu olho e entendo que é a maneira como ele se refere a qualquer um. Burro usado por eu ou por qualquer outra pessoa, a gente entende, está chamando a pessoa de ignorante, uma pessoa incapaz, uma pessoa tapada, uma pessoa que não consegue desempenhar uma função. Né? Uma pessoa incapaz, seria isso.
né? E eu já falei para ele, não, eu sei que você está falando, não é no sentido de ofender, não é sua intenção ofender. Você fala assim que sua intenção não é ofender. O problema aqui, por exemplo, isso me irrita bastante, né? No caso do trabalho e tal, me irrita, porque assim, o cara falou, oh, mano, seja burro, faz o negócio certo. É uma coisa. O cara agora toda hora, burro. É complicado. Mesmo que você esteja fazendo certo ou que você esteja fazendo o trabalho de uma perspectiva que ele não consegue entender. Porque eu trabalho de um jeito, o cara trabalha de outro. Eu vejo o trabalho de uma forma, ele vê de outra. Isso não quer dizer que ele é burro ou que eu seja burro. Então assim, mas só para vocês entenderem como funciona o uso sincrônico de uma palavra. Eu sei que o termo usado por ele ele usa de maneira comum. Então eu não posso me incomodar com isso. Me incomodo porque às vezes, né? Ponto. Simplesmente assim. Mas aí também, claro, eu já vou deixando os limites e fazendo com que ele não use esse termo para mim, se referindo a mim. Ele pode usar isso para qualquer um lá na obra, menos para mim, né? Então, e aí ele já tem diminuído também. Então, a gente faz essa observação. Entende como que o uso de uma palavra por uma pessoa, ela pode ser entendida diferente por outra? E aí seria mais ou menos a explicação de um estudo sincrônico. Como é que Paulo usou o oikumene? Como é que João usou? Entende? Então, o estudo diacrônico e o estudo sincrônico, eles caminham juntos. Essa maneira de enxergar essa palavra foi através de um livro chamado Curso de Linguística Geral, do Fernando Saussure. E na teologia é a mesma coisa. Por quê? Muitas vezes o dicionário Internacional de Teologia, o dicionário do Edward Robson, ou um dicionário qualquer do Novo Testamento fala assim, na Septuaginta ela tinha esse significado. O dicionário está simplesmente fazendo um rastreio geral semântico. Então, por exemplo, se a palavra paidion, oikumene, aparece lá, você tem um dicionário do Novo Testamento, e ele fala, na Septuaginta trazia dessa forma, você pode usar essa palavra. Só que você não pode usar todas as palavras que aparecem no Novo Testamento para a Septuaginta. Porque você tem um período de pelo menos 400, 300, não, 400 anos não. Pelo menos 200 anos entre o início da tradução da Septuaginta com o Novo Testamento. Uma coisa é fato, a Septuaginta influenciou o Novo Testamento. Beleza, mas existem termos específicos, e é aqui no detalhe, viu? É aqui no detalhe que você tem que prestar atenção, você que assiste esse vídeo. São algumas palavras que houve mudança de significado da Septuaginta pro Novo Testamento. Então, eu não posso precisar para você todas as palavras que tiveram alguma alteração da Septuaginta para o Novo Testamento. Mudança de entendimento nesse período. Eu não posso precisar, eu não sei precisar para você quantas tem. Mas sempre vai haver. Então, eu lhe pergunto. Imagine você pegando sua Septuaginta, pegando um dicionário do Novo Testamento e tentando traduzir sua Septuaginta. Pode traduzir certo? Pode. Mas pode ocorrer imprecisões por causa desse período. Por quê? Você pode estar pegando um dicionário de grego koiné, de Novo Testamento, que a palavra ela tem uma definição no Novo Testamento, mas ela não tinha essa conotação na Septuaginta. Entendeu o perigo? Então é por isso que eu digo, use dicionário da Septuaginta para traduzir Septuaginta, dicionários de Novo Testamento para traduzir Novo Testamento. Porque a busca semântica ela está em cima da obra que você se refere. E não é só, não é só com o Novo Testamento, com Septuaginta, é com qualquer obra. Eu vou traduzir a Odisseia de Homero. Você pode pegar um dicionário de grego clássico geral, mas existem dicionários específicos para traduzir Homero. Dicionários específicos para traduzir Platão. Por quê? Porque as palavras, cada obra foi escrita num período da história e as palavras podem ter mudado de significado. Porque entre Homero e Platão você tem o quê? 200 anos? A Odisseia, né? A Odisseia e Platão uns 200, 300 anos. Entende? Então é necessário um léxico específico. Por isso que existe o léxico da Septuaginta e existe o léxico do Novo Testamento. Por isso que tem palavras que na Septuaginta ela pode ter um significado e no Novo Testamento não tem. Palavras que no grego clássico ela tem um significado e no Novo Testamento ela não tem. Eu já trouxe exemplo de algumas. Oikumene, daimon, né? Colassis.
São palavras que elas tinham um significado lá no grego clássico, um significado no grego da Septuaginta, mas que no Novo Testamento ela tem um significado um pouco diferente. Então, para você não cometer essas falhas, é necessário esse conhecimento. É igual a engrenagem. Você pega aí uma moto, um carro, uma ferramenta. As engrenagens dela tem que bater certinho. Você pode até colocar uma engrenagem que seja maior ou menor, que vai funcionar, mas em algum momento ela pode falhar, ela pode te deixar na mão. Então, qual que é o indicado? Você pega uma engrenagem que caiba naquela outra engrenagem. Eu tenho um motor, eu tenho uma B100. Não adianta eu querer colocar um motor de B125. Dá certo? Encaixa, é o mesmo motor. Só que, por exemplo, a estrutura da minha B100, ela não está preparada para um motor 125. A moto vai vibrar mais, a relação vai estragar mais rápido. Entende? Existe essa questão. Ah, mas a bis 125 é 25 cilindrada a mais. É, exatamente. Com isso pode trincar o quadro da minha bis. Então, bis 100, motor de 100. Bis 125, motor de 125. Ah, eu posso pegar minha 125 e colocar um motor de 100 nela? Você pode. Só que você vai perder desempenho. Né? Então, a peça certa para moto certa, eu posso pegar e colocar. Eu já vi vídeo dos caras pegando o motor de estrada, mano. Os caras pegam o motor de estrada, carburador de twister e coloca na bis 100. Tipo, faz a bizinha andar, ficar 180 cilindrada. Fica um veneno. Juro, fica da hora, né? Da hora ver os caras gravando vídeo. Fica o veneno. Só que aí a moto bebe demais, né? A moto vibra demais. A moto empina com mais facilidade, não tem estabilidade. Por quê? Porque os engenheiros projetaram a bis 100 cilindrada para ter 100 cilindradas. Eles projetaram a twister, a estrada, para ter aquela quantidade de cilindrada. Então, o pneu, a relação, o funcionamento da moto, o gasto energético. Então, você não vai alterar só uma coisa, você vai alterar um monte de coisa. Entende? Então, as coisas têm que se encaixar no seu devido lugar. Dicionário de Novo Testamento para Novo Testamento. Léxico, dicionário de Septuaginta para Septuaginta. Entende? É isso. Ponto. Um outro exemplo para facilitar bastante essa questão do vídeo, por exemplo, existem palavras francesas, e aí eu estou forçando a barra agora. Imagine assim, ó, existem palavras francesas que tem no vocabulário inglês, porque a Inglaterra e a França têm uma relação histórica muito grande. Por exemplo, montanha. Então, montanha. Você tem mountain em inglês, que é montanha. E você tem mountain francês, que quer dizer montanha. Ah, então só porque uma palavra em inglês e francês é igual, eu posso pegar um léxico de francês e traduzir um dicionário de francês e traduzir uma obra inglesa? Pode. Responde isso para mim aqui. Você pode pegar um léxico de francês. Ah, mas por quê? Porque você tem uma palavra francesa e inglesa, que é a mesma palavra, então eu posso utilizar. Não, não pode. Exatamente. Só porque eu tenho uma palavra alemã que é igualzinha no inglês, eu posso pegar um dicionário de alemão e traduzir uma obra inglesa, ou pegar um dicionário inglês e traduzir uma obra alemã? Não, não pode. Ah, o português e o espanhol são muito parecidos. Eu posso pegar um dicionário de espanhol para traduzir uma obra brasileira? Uma obra em português? Não, você não pode. Encare o grego clássico e o grego koiné como se fosse português e espanhol. Ah, mas são línguas muito parecidas. São línguas muito parecidas, mas elas têm diferenças. Nós que falamos português, nós conseguimos ler e traduzir um texto em espanhol, geralmente. Pelo menos entender os 70% dele com tranquilidade. Isso aí é fato. Né? É fato. Só que não quer dizer que eu posso pegar um dicionário de espanhol e um dicionário de português e traduzir uma obra em espanhol. Pegar um dicionário de espanhol e traduzir uma obra em português. A gente tem que fazer esse entendimento. Ah, mas a Septuaginta também é grego koiné. A Septuaginta é grego koiné, que é o que eu expus no início do vídeo. Só que ela tem 200 anos com relação ao Novo Testamento. Pegue o português de hoje. O português hoje, cara, o português de hoje é diferente do português de 20 anos atrás. Existem gírias, existem questões culturais que 20 anos atrás aconteciam que hoje não existe mais. Vou dar um exemplo aqui. Vira a fita, velho. Vira a fita e segue em frente. O que é vira a fita?
Se você falar isso para um adolescente hoje, para um cara que tem menos de 20 anos, ele não vai entender o que você está dizendo. Porque ele não viveu a época da locadora. Vira a fita. Fazer corujão. Mano, quem é que fez corujão aí? Hã? Então, veja que são dois termos que quem é nascido em 90, quem é nascido em 80 sabe do que eu estou falando. Sabe muito bem. Mas quem tem menos de 20 anos de idade não tem a mínima ideia do que seja. Do que seja isso. Entende? Sabe? E, curiosamente, eu estava trabalhando com um rapaz num outro contexto. E ele começou a falar assim, não, o som que você tá cantando aí é mó pesado, hein? Eu falei, como mó pesado? Sabotagem mó pesado? E ele me explicou, ele falou, não, Adolfo, é mó pesado quer dizer que o som é da hora, que o som é legal, mano, que o som é... Tá vendo? Ele usou o termo pesado de uma maneira que eu... né? A expressão fiote. O que é fiote? Fiote é um termo, uma gíria do meio dos caras que mexem com droga. Fiote é cria, né? É meio que cria, ó, você é meu fiote, quer dizer, eu sou seu superior. Então se alguém chamar você de fiote, ele tá falando assim, ó, eu sou seu superior. Respeita aí, ó. Ô fiote, vai com calma, né? Vai com calma. É muito parecido com o termo filhote, como se fosse um filhote de animal, mas o termo fiote, ele tem essa... não é filhote, é fiote. O termo filhote, ele é mudado. Então veja que a discussão que eu estou fazendo aqui é uma discussão linguística. E cara, é assim, é do mundo, uma gíria que é usada num determinado contexto, de um determinado tipo de pessoa. E é contemporânea ao meu tempo, e eu não entendo. Eu precisei que um amigo explicasse, a gente batendo um papo sobre isso na obra. Entendeu? Pedreiro não, oxe, pedreiro discutindo linguística, velho. Sabe, sacou? Então, é isso. Então, dicionários de Novo Testamento para Novo Testamento, dicionário de Septuaginta para Septuaginta. Porque senão não haveria dicionário de Septuaginta, não haveria dicionário de Novo Testamento. Tenta traduzir. Vamos lá, é grego koiné, é contemporâneo ao Novo Testamento. Flávio Josefo. Pega lá, pega Flávio Josefo em grego. Começa a ler Flávio Josefo e tenta traduzir com o dicionário de Novo Testamento. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais perdido que segue em tiroteio. Ah, mas eles eram contemporâneos, mas não é a obra específica. Falta vocabulário no Novo Testamento que aparece em Josefo. Tem palavras que Josefo usa que não estão no Novo Testamento. Entendeu? Então, você necessita usar obras, um dicionário que contenha mais palavras, mais vocabulário, para você conseguir ler e traduzir Josefo. Senão você não vai conseguir. Mesmo sendo koiné, mesmo sendo uma obra contemporânea ao Novo Testamento. Estão compreendendo a complexidade da questão? É simples, é fácil, mas você precisa fazer essa análise. Entende? Então, não é uma questão de discordância. Ah, eu discordo de você que você pode usar. Não é uma questão de discordância. É uma questão de tecnicidade. Você precisa ser técnico. Você precisa ser preciso. E para ser preciso, você precisa usar. Vou dar um outro exemplo aqui para finalizar esse vídeo aqui. Martelo, marreta. Você pode usar uma marreta para pregar prego? Pode. Dá certo? Dá. É certo? Não. Você pode usar um martelo para quebrar parede? Pode. Dá certo? Dá. É correto? Não. Ponto. Por quê? Porque o martelo é menor, mais leve. Se você usar martelo para quebrar parede, vai estragar a cabeça do martelo. Ele vai ficar redondo. Quando você for pregar um prego, ele escorrega e bate no seu dedo. A marreta ela é mais pesada, ela é mais resistente. O metal dela tende a ser mais resistente para você poder fazer o quê? Força, quebrar a parede. Simples. Você tem duas ferramentas que são diferentes, levemente diferentes, e elas têm função completamente diferentes. Martelo você usa para pregar prego, marreta você usa para quebrar parede. Ponto. Ponto. Simples assim. O que é uma marreta? Um léxico da Septuaginta. O que é um martelo? Um léxico do Novo Testamento. Eu posso usar a Septuaginta para traduzir Novo Testamento? Não. Por quê? Porque ela é uma marreta. O Novo Testamento está pedindo um martelo. Você usa o léxico do Novo Testamento. Ah, mas para traduzir a Septuaginta eu preciso da marreta. Eu vou usar um martelo? Está compreendendo a analogia? É parecido? A função é a mesma? Mas cada um para o seu devido lugar, para cada um para o seu devido contexto. Entende? Cada um para o seu devido contexto. Sem maldade, sem preconceito, sem erro. É isso. Tá?
Um abraço, espero que tenham gostado desse vídeo, dessa aula. Se gostou, se torna membro do canal, apoia a gente aí, ó, caso queira fazer alguma doação, o Pix está na descrição. Caso queira conversar comigo, só procurar no Instagram meu telefone, tá na página inicial do canal aqui. E espero ter ajudado vocês, beleza? Um abraço, tamo junto, e é isso, tá?